Há um livro que responde a algumas das questões mais profundas da humanidade. A origem do universo, o propósito da vida e o destino da humanidade. Um livro que não apenas apresenta uma cosmologia detalhada, mas também descreve seres interdimensionais e propõe revelar a verdadeira natureza de Deus. Ele não surge de um mero desejo humano, mas é apresentado como algo que transcende nossa compreensão comum. A mente humana, dizem, foi capaz de captar estas mensagens através de inteligências superiores, de mundos além do nosso. Se isso soa como ficção científica ou algo místico, prepare-se para descobrir o livro de Urântia, uma obra enigmática que tem fascinado estudiosos, pensadores religiosos e ocultistas por décadas. O que há de tão intrigante nesse livro que desperta tanta controvérsia sobre sua origem? Quem realmente o escreveu e, mais importante, ele poderia conter as chaves para entender o universo. Hoje, vamos explorar este mistério e investigar os segredos dessa obra. O surgimento desse livro não se encaixa no padrão de outras obras. Existem livros que surgem como produto da criatividade humana, da imaginação ou do desejo de explicar o desconhecido. Mas, em casos raros, há livros que parecem ter vindo de um espaço além do tempo, carregados de mistério, mensagens codificadas e verdades que desafiam os paradigmas de nossa civilização. O livro de Urântia é um desses casos. Mas de onde ele veio? Quem foi o responsável por escrever esse livro? E será que ele é realmente uma revelação de seres superiores ou apenas uma invenção da mente humana? Para entender esse enigma, precisamos voltar ao início do século XX e explorar os estranhos eventos que cercaram o surgimento desse manuscrito. Tudo começa em Chicago, na década de 1920, quando o psiquiatra William Sadler, um renomado médico e estudioso da paranormalidade, se depara com um caso que o deixaria profundamente intrigado. Um de seus pacientes, cuja identidade nunca foi revelada, começou a apresentar fenômenos incomuns durante o sono profundo. Ele passava a falar com grande eloquência, utilizando um vocabulário sofisticado e discutindo questões filosóficas e cósmicas com uma clareza impressionante. Sadler, que inicialmente era cético quanto a esses fenômenos, ficou perplexo. Como poderia alguém que, em seu estado normal, não demonstrava qualquer conhecimento profundo de teologia ou ciência, articular conceitos tão complexos? O mais surpreendente é que, ao acordar, o paciente não se lembrava de nada do que havia dito. À medida que o tempo passava, as mensagens se tornavam cada vez mais detalhadas e estruturadas, o que atraiu a atenção de um pequeno grupo de estudiosos e amigos próximos de Sadler. Esse grupo começou a documentar as mensagens transmitidas por meio do paciente adormecido, formando o que ficaria conhecido como o Fórum Urântia. As respostas que recebiam eram surpreendentemente detalhadas, vindas de vozes que se identificavam como personalidades celestiais, seres pertencentes a uma hierarquia cósmica, muito além da compreensão humana. Mas será que tudo isso poderia ser explicação para um simples caso de escrita automática ou uma manifestação do inconsciente coletivo? Ou estaríamos diante de algo que realmente transcende os limites da capacidade humana? Após anos de gravações e anotações, os textos começaram a tomar a forma de capítulos, como se fossem partes de um grande tratado sobre a existência. Foi então que surgiu uma afirmação ousada. O livro não era apenas uma coleção de ideias esotéricas, mas uma verdadeira revelação de entidades espirituais altamente evoluídas. Essas entidades alegaram que a humanidade estava finalmente pronta para receber um conhecimento mais profundo sobre a estrutura do cosmos, a natureza da divindade e o destino das almas. O grupo do Fórum Urântia, que havia acompanhado o processo de documentação, decidiu que o material deveria ser publicado, mas não como um livro comum. Eles acreditavam que estavam lidando com algo transcendental e que a forma como a informação foi transmitida indicava uma missão maior: iluminar a humanidade para uma nova era de consciência. Assim, em 1955, o livro de Urântia foi finalmente publicado pela recém-criada Fundação Urântia. O conteúdo do livro é vasto e abrange temas como a natureza da realidade, a cosmologia universal, a estrutura dos
mundos habitados e suas ordens espirituais, a história da Terra de Urântia, além de uma narrativa detalhada sobre a vida e missão de Jesus Cristo. A profundidade e a complexidade da obra levaram muitos estudiosos a se perguntarem como um pequeno grupo de pessoas poderia ter produzido um texto tão avançado. Afinal, o livro apresenta dados científicos e conceitos filosóficos que, em alguns casos, parecem antecipar descobertas que só seriam feitas décadas depois. Ao contrário de outras obras espirituais canalizadas, como o Livro dos Espíritos de Allan Kardec ou As Mensagens de um Curso em Milagres, o livro de Urântia desafia as fronteiras do entendimento humano. O livro de Urântia é envolto em mistério desde o seu surgimento, sem um autor identificado e com a identidade do paciente que recebeu as mensagens permanecendo em segredo. Esse anonimato só aumentou as especulações ao redor da obra, levando alguns teóricos a sugerirem que poderia ser o resultado de um experimento psicológico conduzido por Sadler e seu círculo de estudiosos. A ideia de que o inconsciente humano, em estados alterados de consciência, seria capaz de acessar um reservatório coletivo de conhecimento remete às teorias de Carl Jung, que falava sobre o inconsciente coletivo. No entanto, os defensores da autenticidade do livro argumentam que sua complexidade e coerência interna são provas de que ele não poderia ter sido criado por uma mente humana comum. A precisão da linguagem e a profundidade dos conceitos apresentados desafiam qualquer explicação convencional. O grande dilema sobre o livro de Urântia é justamente este. Se ele for um documento fraudulento, como seria possível explicar sua precisão e consistência? E se for realmente uma revelação divina, o que isso significa para a humanidade? Seus defensores afirmam que o livro contém verdades universais que vão além da capacidade da mente humana, oferecendo uma visão de Deus e do universo que transcende as religiões tradicionais. Já os críticos o veem como uma fascinante construção filosófica e mitológica, mas ainda um produto da mente humana. Talvez a verdadeira resposta não esteja no livro em si, mas em como ele impacta aqueles que o leem. Ele desperta questões profundas, desafia crenças estabelecidas e leva à reflexão sobre o nosso verdadeiro papel no universo. Como disse o filósofo Platão, o que é importante não é a resposta, mas a pergunta que nos leva além do que já sabemos. O livro de Urântia nos apresenta uma visão do cosmos muito além do que somos capazes de perceber com nossos sentidos limitados. A ciência ainda está em sua infância, e as religiões tradicionais, apesar de oferecerem vislumbres de um universo espiritual, muitas vezes o fazem de maneiras simbólicas ou incompletas. Urântia, por sua vez, vai além de metáforas e dogmas e apresenta uma cosmologia vasta e detalhada, um mapa do cosmos que desafia nossa compreensão da existência. De acordo com o livro, o universo não é um caos aleatório, mas uma estrutura altamente organizada, habitada por inúmeras formas de energias vitais e inteligências superiores. O planeta Urântia, que o livro afirma ser o nome cósmico da Terra, é apenas um pequeno ponto dentro de um grande esquema de evolução cósmica. Para entender a verdadeira natureza deste universo, quem o governa e qual o nosso papel dentro dele, é necessário abandonar tudo o que acreditamos saber e embarcar numa jornada que pode transformar nossa compreensão da realidade. O livro apresenta um modelo de realidade revolucionário. Fala de um universo central e eterno, rodeado por 7 superuniversos, cada um contendo bilhões de planetas habitados. O ápice da existência está em Ravonna, o universo central e perfeito, que é a morada da divindade suprema e o destino final de todas as almas que evoluem em direção à perfeição. Ao redor desse universo eterno, circulam 7 superuniversos, e nosso superuniverso é chamado Orvonton, no qual se encontra a galáxia da Via Láctea, onde está nosso pequeno planeta Urântia. O livro descreve uma hierarquia de mundos evolutivos e seres espirituais que
supervisionam o funcionamento dos planetas cósmicos, como o nosso. Esses planetas não são criações isoladas, mas fazem parte de um plano de desenvolvimento que abrange bilhões de anos. Essa ideia ressoa com antigas tradições místicas e esotéricas, como a dos gnósticos, que falavam de aons, e dos hindus, que descrevem esferas superiores e inferiores, habitadas por várias ordens de seres. A principal diferença é que o livro de Urântia descreve tudo isso de forma altamente estruturada, como um vasto mapa cósmico. No entanto, se o universo é tão vasto e organizado, por que a Terra parece ser um lugar de tanto sofrimento e caos? Segundo o livro, a Terra é um planeta jovem, ainda em desenvolvimento. Ao contrário de outros planetas mais avançados, nossa humanidade ainda luta para superar suas próprias limitações. Mas há uma razão para isso. Centenas de milhares de anos atrás, ocorreu um evento cósmico, uma rebelião espiritual que afetou Urântia e outros mundos em desenvolvimento. Os governantes celestiais do nosso sistema local, conhecidos como Lúcifer, lideraram uma revolta contra a ordem universal, negando a soberania divina e espalhando ideias que causaram grande caos em vários planetas. Esse evento isolou a Terra da comunicação direta com os mundos superiores, criando uma espécie de quarentena cósmica. Esse conceito se assemelha às tradições judaico-cristãs sobre a queda de Lúcifer e sua influência sobre a humanidade. Porém, enquanto as religiões tradicionais veem este evento de forma dualista, como uma batalha entre o bem e o mal, o livro de Urântia o descreve como uma interrupção temporária no plano evolutivo do cosmos. Eventualmente, esse erro será corrigido e a humanidade retomará seu caminho de ascensão. Enquanto isso, os seres humanos devem buscar sua evolução espiritual por meio do desenvolvimento moral, do crescimento intelectual e do amor incondicional. Cada pessoa é acompanhada por uma centelha divina chamada ajustador de pensamento, que guia a alma em direção à fusão com a divindade suprema do universo. Portanto, o livro de Urântia não nos apresenta um mundo abandonado ou caótico. Ele é governado por uma hierarquia de seres espirituais que supervisionam a evolução dos mundos e civilizações. Entre essas ordens de seres estão os antigos governantes dos superuniversos, seres de sabedoria incompreensível que representam a justiça divina. No vasto cenário cósmico descrito pelo livro de Urântia, encontramos diferentes seres com missões divinas que transcendem a compreensão humana. Entre eles está Miguel de Nebodon, conhecido também como Jesus Cristo, um dos filhos criadores do universo, que se encarrega da criação e evolução de sistemas planetários inteiros. Os Melquisedeques, por sua vez, atuam como instrutores cósmicos, sendo professores espirituais que guiam mundos em desenvolvimento. Já os serafins, com sua presença protetora, são os guardiões espirituais das almas humanas, acompanhando-as ao longo de suas encarnações. Cada ser humano, segundo esse livro, possui um destino único dentro desse imenso projeto cósmico, e ninguém está perdido ou sem propósito. A jornada da alma, na verdade, nunca se encerra com a morte. Ela continua atravessando diferentes mundos, onde um processo de ascensão gradual se inicia até que se alcance a união com a divindade suprema. Este conceito, de certa forma, ecoa tradições esotéricas que falam sobre o caminho da ascensão espiritual, como o hermetismo, que ensina a elevação da consciência para tornar-se um ser divino. O budismo também reflete essa ideia, sugerindo que a alma evolui através de múltiplas existências até atingir a iluminação. O livro de Urântia propõe uma jornada detalhada, onde cada ser humano passa por diferentes mundos e experiências, até alcançar a perfeição espiritual. No entanto, se tudo no universo possui ordem, propósito e estrutura, o que isso significa para a humanidade? Qual é o verdadeiro papel da nossa civilização nesse imenso mosaico cósmico? De acordo com o livro de Urântia, estamos apenas no início do nosso desenvolvimento espiritual, como uma criança que precisa errar e aprender. A Terra, portanto, está apenas começando sua jornada rumo à maturidade cósmica. A grande questão que nos desafia é: estamos prontos para dar esse salto evolutivo? O livro sugere que
que o progresso da humanidade está intimamente ligado à nossa capacidade de superar o egoísmo, a ignorância e o materialismo. À medida que mais pessoas despertam para a sua verdadeira natureza, a conexão com os mundos superiores será restaurada e a humanidade voltará a se integrar à comunidade cósmica. Contudo, o que ainda nos impede de alcançar esse nível? O nosso próprio livre-arbítrio. Ao contrário de outras civilizações que já superaram seus desafios primordiais, a humanidade ainda se encontra em um estágio de conflito, resistindo à verdade maior que está sendo oferecida. A boa notícia, entretanto, é que, segundo o livro de Urantia, cada indivíduo carrega dentro de si a chave para essa transformação. Dentro de cada ser humano existe um fragmento do divino, uma centelha de luz infinita que guia a nossa jornada. E à medida que despertamos para essa realidade, toda a civilização avança para um novo nível de existência. Se o livro de Urantia estiver correto, o universo é muito mais do que imaginamos. Nossa existência tem um grande propósito, e o cosmos não é uma extensão fria e sem sentido, mas sim um organismo vivo e consciente. Mesmo que essa seja uma revelação genuína ou apenas uma construção filosófica fascinante, o livro nos convida a repensar nossa visão da realidade. Sobre o mistério de Jesus, o livro de Urantia apresenta uma versão da sua vida que desafia as crenças convencionais. Jesus Cristo é uma das figuras mais enigmáticas da história humana, sendo considerado por milhões como o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Para outros, ele é visto como um mestre sábio, cuja mensagem foi distorcida ao longo dos séculos. Mas e se sua história for mais profunda do que qualquer tradição religiosa tenha revelado? O livro de Urantia traz uma narrativa de Jesus que oferece uma visão completamente nova sobre sua missão, identidade e propósito cósmico. Nos evangelhos, a vida de Jesus é marcada por milagres, ensinamentos e seu sacrifício final na cruz. No entanto, há muitas lacunas nessa história, e pouco se sabe sobre sua infância e juventude. Muitos de seus ensinamentos originais parecem ter sido alterados por dogmas e interpretações posteriores. Por outro lado, o livro de Urantia oferece uma biografia detalhada de sua vida, cobrindo sua infância, suas viagens ao redor do mundo e sua relação com diferentes culturas, incluindo os anos desconhecidos antes de seu ministério. De acordo com o livro de Urantia, Jesus não era apenas um mestre iluminado ou um profeta. Ele era Miguel de Nebodon, um dos filhos criadores do universo, um ser divino cuja missão era experimentar a vida humana para entender melhor sua própria criação. Essa ideia contrasta com a visão cristã tradicional que vê Jesus como o único Filho de Deus. No contexto do livro de Urantia, há muitos filhos criadores em todo o cosmos, cada um responsável por governar e desenvolver diferentes partes do universo. Isso sugere que Jesus não veio à Terra apenas para ensinar moralidade ou fundar uma nova religião. Ele veio cumprir um propósito cósmico muito maior. A experiência de Jesus como ser humano, apesar de sua natureza divina, é vista como uma maneira de vivenciar as dificuldades, desafios e emoções de um ser humano comum. Somente experimentando a vida da maneira mais autêntica possível, ele poderia se tornar o soberano perfeito de seu universo. Essa visão de Jesus alinha-se com algumas tradições gnósticas, que o viam não como um sacrifício para a expiação dos pecados, mas como um ser divino que traz libertação por meio do conhecimento. No Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus é retratado mais como um mestre iluminado do que como um redentor crucificado. Outro aspecto intrigante da história de Jesus, que o livro de Urantia aborda, é sua infância. Enquanto os evangelhos canônicos falam muito pouco sobre sua juventude, o livro de Urantia descreve com detalhes sua relação com seus pais, suas dúvidas sobre sua missão e até suas viagens ao redor do mundo, ajudando a formar uma imagem mais completa da jornada que ele percorreu antes de sua revelação pública. De
Disse que Jesus viajou pelo Egito, pela Mesopotâmia e pela Índia, entrando em contato com várias tradições espirituais e filosóficas antes de iniciar sua missão pública. Essa jornada é um ponto de partida para algumas teorias populares que sugerem que ele pode ter estudado ensinamentos budistas ou até mesmo ocultos antes de retornar à Galileia. Mas, se essa for a verdadeira história de Jesus, por que ela não é mais amplamente reconhecida? O livro de Urântia sugere que, após sua morte e ressurreição, seus ensinamentos foram rapidamente distorcidos por aqueles que queriam transformar sua mensagem em uma religião institucionalizada. Em vez de focar em seus ensinamentos sobre o amor, a conexão direta com Deus e a evolução espiritual, as religiões posteriores enfatizaram sua crucificação e o conceito de pecado original. Com o tempo, sua identidade como mestre cósmico foi esquecida e ele foi reduzido a uma figura de adoração dogmática. Outro aspecto fascinante apresentado por Urântia é a explicação de sua crucificação. Ao contrário da visão tradicional do cristianismo, que vê a morte de Jesus como um sacrifício necessário para redimir os pecados da humanidade, o livro sugere que a crucificação de Jesus não foi um plano divino, mas sim uma consequência do medo e da ignorância humana. Sua missão não era morrer pelos pecados do mundo, mas viver como o maior exemplo de amor e verdade. Ele veio para nos mostrar o caminho da espiritualidade e da evolução. Sua morte foi trágica, mas não necessária para a salvação da humanidade. Essa visão desafia a ideia central do cristianismo tradicional de que Jesus morreu para pagar pelos pecados do mundo. Em vez disso, Urântia sugere que a verdadeira salvação vem do crescimento espiritual individual. Cada ser humano carrega dentro de si um ajustador de pensamento, uma centelha divina que os guia no caminho da ascensão. Se essa visão for verdadeira, então a humanidade passou 2 milênios interpretando mal a mensagem de Jesus. Ele não queria que o adorássemos como um mártir, mas que o víssemos como um irmão mais velho, um guia que veio nos ensinar o caminho para a iluminação. Ele não veio para fundar uma igreja ou criar rituais de adoração, mas para despertar a humanidade para sua própria divindade interior. Se tudo isso for apenas uma invenção, é uma questão legítima. Como podemos saber se o livro de Urântia é uma revelação autêntica ou apenas uma obra filosófica brilhante? A resposta pode estar no impacto que esse conhecimento tem sobre aqueles que o estudam. Ao contrário dos textos religiosos tradicionais que exigem fé cega, o livro de Urântia convida o leitor a questionar, refletir e vivenciar a verdade por si mesmo. Não impõe dogmas, mas sugere que a verdadeira iluminação vem da experiência direta com o divino. Independentemente de ser verdade ou não, a visão que o livro apresenta de Jesus é transformadora. Ele nos convida a ver Cristo de uma maneira completamente nova, não como um salvador distante, mas como um exemplo vivo da evolução espiritual. Se aceitarmos essa visão, então a história de Jesus não termina na cruz, mas continua na jornada de cada um de nós. Afinal, se ele realmente era um filho criador, seu propósito nunca foi fazer de nós seguidores, mas sim nos transformar em seres capazes de alcançar a mesma luz que ele encontrou. O impacto do livro de Urântia também reside em como ele desafia a ciência e a religião. Para a ciência tradicional, que vê o universo como um conjunto aleatório de eventos sem uma direção consciente, o livro afirma que tudo segue uma ordem planejada, uma estrutura espiritual e matemática que guia a evolução de cada partícula no cosmos. Propõe uma cosmologia onde planetas, galáxias e civilizações fazem parte de um vasto plano divino, liderado por inteligências superiores que supervisionam o desenvolvimento de mundos como o nosso. Ao mesmo tempo, o livro contradiz as crenças religiosas tradicionais, pois rejeita conceitos como o pecado original e a necessidade
necessidade de sacrifício para alcançar a salvação. Ele sugere que cada pessoa carrega em si um fragmento de divindade e que a evolução espiritual é um processo pessoal contínuo, enraizado na busca da verdade e não na submissão a dogmas. Essa ideia transforma completamente nossa visão da vida e da morte. Se o livro de Urantia estiver certo, a morte não é o fim, mas apenas uma transição para novas esferas de existência. O livro descreve um processo no qual almas despertam em outros mundos, continuando sua jornada evolutiva até alcançar um estado de plena consciência divina. Este conceito ecoa muitas antigas tradições esotéricas e espirituais, como a doutrina hindu da transmigração das almas ou a doutrina hermética de ascensão espiritual. No entanto, o livro de Urantia apresenta esse processo com detalhes notáveis, como se estivesse descrevendo um mecanismo técnico espiritual que governa a ascensão da consciência em todo o universo. Mas se o livro realmente contém essas verdades, por que não são mais amplamente aceitas? Por que não se tornaram sagradas, como a Bíblia, o Alcorão ou os Vedas? A resposta pode estar na própria natureza da revelação que ele oferece. Ao contrário das religiões organizadas, que dependem de rituais, clero e estruturas hierárquicas, o livro de Urantia sugere que a verdade espiritual é acessada individualmente. Não há necessidade de intermediários, igrejas ou templos. A divindade reside dentro de cada pessoa e a conexão com ela depende unicamente do desenvolvimento pessoal. Esse tipo de conhecimento é ameaçador para as instituições religiosas, que dependem da adesão cega de seus seguidores. Uma das ideias mais fascinantes do livro de Urantia é a sua visão sobre a evolução das civilizações. Ele sugere que os mundos habitados passam por ciclos de evolução, nos quais enfrentam períodos de escuridão espiritual antes de alcançar um estado de maturidade cósmica. A Terra, segundo o livro, ainda está em um estágio primitivo, fruto do isolamento causado pela rebelião de Lúcifer. Isso explicaria, em parte, o cenário de conflitos que vivemos, onde a espiritualidade ainda está fragmentada e muitas pessoas lutam para entender sua verdadeira essência. No entanto, o livro afirma que essa situação não é permanente. Em algum momento, a humanidade despertará para uma consciência mais elevada e passará a integrar uma comunidade cósmica maior. Se isso for verdade, estamos vivendo um dos períodos mais decisivos da história da humanidade. O mundo atravessa um momento de transição, onde os avanços tecnológicos e científicos podem nos levar à autodestruição ou, ao contrário, abrir um caminho para um salto evolutivo sem precedentes. O livro de Urantia propõe que a direção que tomaremos dependerá da nossa capacidade de alinhar nossas ações, tanto individuais quanto coletivas, aos princípios superiores do universo. Isso significa que o verdadeiro progresso não se limita à ciência ou à tecnologia, mas está profundamente ligado à elevação da consciência humana. Porém, há um aspecto do livro que gera controvérsias: sua origem misteriosa. Como aceitar um texto que foi supostamente canalizado por um homem desconhecido, sem provas objetivas sobre sua autenticidade? Para os céticos, o livro de Urantia é apenas um experimento literário sofisticado, talvez uma combinação de ideias filosóficas e teológicas criadas por um grupo de intelectuais. Mas, para aqueles que se dedicam a estudar profundamente suas mensagens, ele revela uma coerência e um nível de conhecimento que desafiam explicações simplistas. Seja qual for sua verdadeira origem, o impacto do livro sobre os leitores é inegável. Muitos afirmam que ele transformou sua visão de mundo, despertando uma nova percepção sobre a existência e o papel da humanidade no cosmos. Diferente de escrituras tradicionais, que muitas vezes exigem uma
aceitação dogmática. O livro de Urântia convida à reflexão crítica, ao estudo profundo e à experimentação pessoal com as verdades que propõe. Seu significado vai além da cosmologia detalhada ou da visão sobre Jesus Cristo. Em essência, ele nos convida a expandir nossa consciência e a questionar as limitações do que nos foi ensinado, desafiando paradigmas científicos e religiosos, abrindo caminho para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da realidade. Se for uma revelação autêntica, estamos diante de um dos documentos mais importantes da história humana. Um texto que pode redefinir completamente nossa visão do universo e da espiritualidade. Mesmo que seja apenas uma criação humana, continua sendo uma das tentativas mais complexas e impressionantes de descrever a natureza do cosmos e o destino da alma. O grande mistério do livro de Urântia não está apenas nas respostas que ele oferece, mas na provocação que ele gera. Será que a humanidade ainda está apenas começando sua jornada cósmica? Revelações ainda mais profundas nos aguardam no futuro. A única questão que fica é: estamos prontos para recebê-las? E você? O que pensa sobre o livro de Urântia? Acha que ele contém verdades ocultas que a humanidade ainda não está preparada para aceitar? Ou acredita que é apenas mais uma obra de ficção espiritual sofisticada? Deixe seu comentário e vamos seguir essa reflexão juntos. Afinal, o conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Obrigado por assistir.